Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 10 de agosto, na noite de terça para quarta-feira, uma beluga macho, também conhecida como baleia branca, foi retirada do rio Sena, em França, por uma equipa de 80 pessoas, gerando uma grande mobilização em torno do seu salvamento. No entanto, o animal, que apresentava um frágil quadro de saúde, não resistiu e acabou por morrer. Em Angola, a oposição e a sociedade civil têm apelado à presença nos locais de votação da população após exercer o direito de voto. Morreu hoje em Portugal Chalana, futebolista internacional luso, que passou por clubes como o Benfica ou o Bordeaux, aqui em França. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Moussali Chili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Começamos com a atualidade internacional. Na noite de terça para quarta-feira, uma beluga macho, também conhecida como baleia branca, foi retirada do rio Sena, em França, por uma equipa de 80 pessoas, gerando uma grande mobilização em torno do seu salvamento. No entanto, o animal, que apresentava um frágil quadro de saúde, não resistiu e acabou por morrer. Em declarações à RFI, o biólogo marinho Hélio Vicente explicou que a desidratação, a falta de alimento e o stress gerado pelo contacto com os humanos podem ter levado à morte deste animal. O problema aqui, mais a curto prazo, terá a ver com a alimentação, poderá haver, obviamente, ter a ver com o facto do animal estar num habitat que não reconhece e, portanto, com espécies que também não reconhece como alimentação, mas o próprio stress da presença de elementos humanos, como as embarcações, por exemplo, o ruído inerente a um rio, que é para um animal absolutamente estressante, mas também a presença de humanos é algo estressante. E a própria manipulação pelos humanos é um dos maiores riscos, porque para localizar este animal, para o manter debaixo de vigilância e eventualmente para o limitar na sua progressão, recolhê-lo através de redes, transportá-lo num barco e através de outros veículos para um local onde essa reabilitação possa ser tentada, isso é um risco tremendo, porque são animais razoavelmente sensíveis, mas que, embora sejam animais sociais dentro do seu grupo familiar, são animais que não estão habituados a um contacto, muito menos por uma espécie que é tida como agressor, que é o caso dos humanos. A polícia francesa bateu hoje a tiro um homem que empunhou uma faca no aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle, perto de Paris, disseram fontes policiais e aeroportuárias. O jornal Le Figaro noticiou que se trata de um indivíduo em situação de sem-abrigo que se mostrou agressivo e ameaçou os agentes da polícia. A Força Aérea Ucraniana afirmou hoje que 9 aviões de combate russos foram destruídos com as enormes explosões que sacudiram uma base aérea russa na Crimeia, uma perda negada por Moscovo. O governo dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de mísseis Javelin, anti-armamento e outro equipamento militar no valor de 74 milhões de dólares ao Brasil. Praia 99.3 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Em Angola, a oposição e a sociedade civil têm apelado à presença nos locais de votação da população após exercer o direito de voto, com o propósito de acompanhar o apuramento dos votos e a publicação dos resultados a 24 de agosto. Francisco Paulo, em Luanda, tem mais informação. A Comissão Nacional Eleitoral já alertou que é contra o apelo que insta os eleitores a ficarem nas mesas de voto até a publicação das listas. Manuel Pereira da Silva, líder da CNE, revela que a iniciativa não tem cunho jurídico. Daí que pediu na terça-feira à Procuradoria-Geral da República para aplicar a lei em relação aos cidadãos que permanecerem numa Assembleia após exercerem o seu direito de voto. Ao discursar da abertura da formação cívica eleitoral dirigida a magistrados, o Comissário Nacional apelou à população votante para que volte a casa após ter cumprido o seu dever cívico. Os agentes eleitorais devem obediência à Constituição e à lei. Daí a razão do nosso apelo dirigido aos eleitores, que após o exercício do seu direito de voto, devem regressar imediatamente às suas residências, sob pena de violação da lei. E aí, Vossas Excelências terão os mecanismos de fazerem cumprir a lei. Em resposta,
Mota Liz, vice-procurador-geral da República, assegura que o órgão está à disposição da Comissão Nacional Eleitoral e que estará atenta a todas as práticas ilícitas que constituem crimes eleitorais. A Procuradoria-Geral da República coloca-se à disposição da CNE, sendo que estaremos simultaneamente a cumprir a nossa missão institucional. E para a sociedade, manifestar que nós estaremos atentos para práticas ilícitas que possam refletir em crimes eleitorais. Francisco Paulo Luanda, RFI. A polícia moçambicana deteve na cidade da Beira uma mulher de 62 anos na posse de cápsulas contendo 74 gramas de heroína e 11 gramas de cocaína, informou hoje fonte da corporação. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, lamentou hoje que o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, tenha baixado apenas 1% no âmbito das medidas de estímulo à economia anunciadas na terça-feira pelo presidente da República. 3 pessoas, 2 polícias e um miliciano morreram e 774 reclusos fugiram após um grupo armado ter atacado uma prisão no nordeste da República Democrática do Congo na madrugada de hoje, confirmaram ativistas e militares. No desporto, morreu hoje em Portugal Chalana, futebolista internacional luso que passou por clubes como o Benfica ou o Bordeaux. Aqui em França, a Federação Portuguesa da Modalidade decretou 1 minuto de silêncio em todos os jogos até segunda-feira, em homenagem ao jogador que faleceu de doença prolongada com apenas 63 anos. Mais pormenores com Miguel Martins. São elogios rasgados os que têm sido tecidos desde o anúncio da morte do Chalana. O pequeno genial, ou Chalanix, como ficou a ser conhecido aqui em França, devido à semelhança do seu bigode com o herói gaulês Astérix. Já que Chalana jogou no Bordeaux entre 1984 e 1987, tendo conquistado 2 campeonatos com a equipa do Sudoeste. Este médio ofensivo tinha começado no Barreirense, a equipa da sua terra natal, em Portugal, e desde 1964 chega ao Benfica, antes de rumar, pois, a França, voltando em seguida para os Encarnados e passando ainda pelo Belenenses e Estrela da Amadora, antes de começar a ser treinador. Jogou com a seleção das esquinas, tendo Portugal perdido com a França nas meias finais do Euro 1984, no prolongamento por 2-3. Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica, em entrevista à agência lusa, coloca Chalana no mesmo patamar do que Eusébio ou Cristiano Ronaldo. Futbolisticamente, para mim foi um gênio. Chalana, Eusébio e Ronaldo, para mim, são os melhores. Aliás, conheci por toda a gente, eu não joguei com o Eusébio, nem com o Ronaldo, mas que o Chalana faz parte desses 3 grandes jogadores a nível da Europa, como dos melhores, e Portugal também. Chalana tinha apenas 63 anos. O seu remate com o pé esquerdo celebrizou aquele que, porém, sempre frisou ser destro. Ainda em relação ao desporto, o Benfica eliminou os dinamarqueses do Midtjylland e apurou-se para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, isto enquanto os franceses do Mónaco perderam frente ao PSV Eindhoven e vão agora disputar a fase de grupos da Liga Europa. Para fechar uma nota cultural, a cantora Nancy Vieira esteve em Paris em julho para participar na Noite Portuguesa, organizada pela temporada cruzada França-Portugal em Paris. Uma noite bonita em que a intérprete cabo-verdiana diz ter sentido que o público tinha saudades de voltar aos concertos e a ouvir música em conjunto. A noite foi muito bonita e depois, claro, o concerto, que correu muito bem. Já tinha saudades de estar em França, de estar em Paris, de um concerto em Paris. Já não fazia há muito tempo. E como sempre fui muito bem recebida, não é? A música de Cabo Verde em si, não falando de mim, mas a música de Cabo Verde em geral é sempre muito bem recebida em Paris. As pessoas têm uma grande sede de voltar aos concertos. A Nancy sentiu isso? Sim, senti e tenho sentido isso, senti isso em França, senti isso em Paris e tenho sentido um pouco por onde tenho andado, não é? Depois do tempo, praticamente 2 anos que estivemos parados, sem concertos, as pessoas têm muita sede de estar sem as máscaras, algumas com máscara ainda, mas sem as máscaras, a exibir os sorrisos e um pouco mais próximas umas das outras.
Era a cantora Nancy Vieira, entrevistada por Catarina Falcão. Chegamos assim ao fim deste jornal.